Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos hoje a nossa oração da manhã, nesta sexta-feira, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na igreja na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com amor, com a dedicação, com a generosidade, com o sacrifício e sobretudo com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje temos motivos para cantar glória a Deus, louvar o Senhor através do santo que nós hoje celebramos, Santo Dámaso. Santo Dámaso nasceu em Guimarães, norte de Portugal, uma cidade que mais tarde veio a ser o berço de Portugal, e portanto nós hoje damos os parabéns a esta cidade tão antiga, tão bela, tão formosa. O Papa Dámaso foi Papa desde no ano 366 a 383, no século IV. Como era o Império Romano, portanto, nasceu na cidade de Guimarães, e depois não se sabe muito do seu percurso, mas foi um grande Papa da Igreja Católica. E por isso os nossos parabéns a todos os minhotos, que são muitos na imigração, e cantemos louvores por este grande homem, por este grande Papa. Nasceu 200 anos antes de Maomé. Maomé, que é o profeta dos muçulmanos, nasceu no século VI, lá no Oriente. 400 anos antes dos muçulmanos chegarem à Península Ibérica, ao território de Portugal. E 600 anos antes do início de Portugal. A nossa história, o nosso agradecimento a todos os nossos antepassados, aos nossos avós que nos transmitiram a fé. O Papa Dámaso viveu um período de grande agitação na Igreja, enfrentou grandes obstáculos. Nós sabemos que a liberdade pelo Imperador Romano tinha-se dado em 313 e, portanto, ele foi eleito Papa em 366. Foi um grande intelectual, um Papa de grande humildade, discrição. Foi ele que organizou o património, começou a organizar o património da Igreja, sobretudo porque até à liberdade estava escondido nas catacumbas, nos cemitérios, sobretudo da cidade de Roma. E o Papa Dámaso foi o grande impulsionador. Portanto, nós podemos cantar hoje graças a Deus por todos estes homens, grandes santos, que fizeram a nossa história da Igreja e que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos hoje e que souberam enfrentar dificuldades em tempos difíceis. Naquela altura não havia grande liberdade para a Igreja. Hoje também não é só para a Igreja, mas por tudo o que anda à volta da verdade. Hoje grupos fabricam a verdade, e nós sabemos bem a orientação, fabricam a verdade, e a verdade é aquilo que eles querem. Nunca imaginámos chegar a uma situação destas. E, portanto, como Igreja, temos que ir lutando, ir enfrentando esta situação desastrosa para onde estamos a caminhar e para onde estamos a viver. Hoje vamos meditar, refletir e rezar
o cântico de Abacuque. E este cântico diz-nos, lembra-nos uma verdade que acompanha a história da Igreja. Deus há de vir para julgar. E, portanto, nós cristãos temos que nos agir tendo como leme esta verdade. Deus há de vir para julgar. Diz assim neste cântico: eu ouvi a vossa mensagem, ó Senhor, e enchi-me de temor. Manifestai a vossa obra pelos tempos e tornai-a conhecida. Ó Senhor, mesmo na cólera lembrai-vos de ter misericórdia. Deus virá lá das montanhas de Temã e o santo de Farã. O céu se encheu com a sua majestade e a terra com a sua glória. Seu esplendor é fulgurante como o sol, saem raios das suas mãos. Nelas se oculta o seu poder como num véu, seu poder vitorioso para salvar o vosso povo. Vós saístes para salvar o vosso ungido. Lançaste pelo mar os vossos cavalos, no turbilhão das grandes águas. Ao ouvi-lo estremeceram as entranhas e tremeram os meus lábios. A cárie penetrou-me até os ossos. Os meus passos vacilaram. Confiante espero o dia da aflição que virá contra o opressor. Ainda que a figueira não floresça, nem a vinha dê os seus frutos, a oliveira não dê mais o seu azeite, nem os campos a sua comida. Mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos e o gado nos currais, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto em Deus, meu Salvador. O meu Deus e meu Senhor é a minha força. Ele me faz ágil como a corça, com as alturas me conduz com segurança ao cântico de salmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. A leitura breve desta manhã, desta oração da manhã, as laudes que a Igreja nos propõe, é tirada do livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 21 a 22. E diz assim este cântico de Jeremias: Eis o que diz o Senhor: para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Portanto, já em Jeremias diz que o Senhor vai fazer nascer no meio do seu povo aquele que vai ser o libertador. Vai sair, nascer como um rebento no meio de tantas dificuldades deste mundo. Nós hoje temos um tratado, um texto de Santo Irineu, que viveu antes do Papa Santo Dámaso, no século II, em plena época de perseguições à Igreja, e faz uma comparação entre Eva e Maria. A Eva, a primeira mulher, e Maria, a libertadora de todas as desgraças em que a humanidade caiu pelo papel de Eva. E diz assim Santo Irineu neste dia: quando o Senhor veio de modo visível ao que era seu, levado pela própria criação que ele sustenta, tomou sobre si, por sua obediência na árvore da cruz, a desobediência cometida por meio da árvore do paraíso. A sedução de que foi vítima miseravelmente é a Virgem Eva, destinada ao primeiro homem, foi desfeita pela boa nova da era maravilhosamente anunciada pelo anjo à Virgem Maria, já desposada com o homem. Assim como Eva foi seduzida pela conversa de um anjo e afastou-se de Deus, desobedecendo à sua palavra,
Maria recebeu a boa nova pela anunciação de outro anjo e mereceu trazer Deus no seu seio, obedecendo à sua palavra. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus. A outra deixou-se persuadir a obedecer-lhe. Deste modo, a Virgem Maria tornou-se advogada da Virgem Eva. Por conseguinte, recapitulando em si todas as coisas, o Senhor declarou guerra contra o nosso inimigo. Atacou e venceu aquele que no princípio, em Adão, fez de todos nós seus prisioneiros. E esmagou sua cabeça, conforme estas palavras ditas por Deus à serpente que se leem no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, enquanto tu tentarás ferir o seu calcanhar, diz no Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Desde este momento, pois, foi anunciado que a cabeça da serpente seria esmagada por aquele que, semelhante a Adão, deveria nascer de uma virgem. É este o descendente que te fala o apóstolo na sua carta aos Gálatas. A lei foi estabelecida até que chegasse o descendente por quem a promessa fora feita. Na Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Na mesma carta, o apóstolo se exprime ainda com mais clareza ao dizer: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O inimigo não teria sido vencido com justiça se o homem que venceu não tivesse nascido de uma mulher, pois desde o princípio ele tinha se oposto ao homem, dominando por meio de uma mulher. É por isso que o próprio Senhor declara ser o filho do homem, recapitulando em si aquele primeiro homem, a partir do qual foi modelada a mulher. E assim, como pela derrota de um homem o género humano foi precipitado na morte, pela vitória do outro homem subimos novamente para a vida. Na fé da Igreja, acreditamos que a Igreja é feita de pecadores e de santos. Santos aqueles que imitam Jesus Cristo. O pecado, germinado na opção do demónio da primeira Eva, conduz na sua condição original toda a humanidade. Mas, no projeto de bondade de Deus, surge a nova Eva, a Maria, que aceita a proposta de Deus e se torna cooperante na história da salvação de toda a humanidade. Maria. E é esta Maria que nós cantamos no Advento, que nós tentamos imitar, preparando o terreno para que nasça o verdadeiro Salvador e o verdadeiro Libertador. O sangue, o sacrifício de Cristo é o sangue que nos liberta. Um preço alto que Jesus Cristo teve que pagar para libertar de todos os seus filhos. Então, neste sentido, rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus omnipotente, dai ao vosso povo esperar vigilante a chegada do vosso Filho, para que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos ao seu encontro com as nossas lâmpadas acesas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e muitos parabéns
à cidade de Guimarães, onde nasceu talvez um dos seus mais nobres, mais importantes seus filhos, o Papa Santo Dámaso, que viveu no século IV, que foi eleito Papa no ano 366 e veio entrar na casa do Pai no ano 383. A todos um santo dia.